Copiamos hoje e escrevemos a nossa Bíblia manuscrita, capítulo 13 e capítulo 14. Capítulo 13 e capítulo 14. Algo muito interessante ainda do capítulo 12 me chamou a atenção. Foi depois que Deus faz promessa a Abraão. Abraão, ele sai de Padã Arã e ele vai em direção à terra que Deus ainda lhe mostraria. Mas o escritor, quando ele escreveu esse texto, inspirado pelo Espírito de Deus, ele já colocou o nome de alguns lugares que ele nos traz referência, a qual nós vamos descobrir somente no decorrer desse livro. Mas, no capítulo 12, do verso de número 8, vai dizer assim: E moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, edificou ali altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Mas aí o texto continua no verso de número 10, dizendo que havia fome naquela terra. Então, vamos ver, Betel, nós vamos ver que foi dado por Jacó. O nome foi batizado Betel quando Deus apareceu em sonho para Jacó, e Jacó agora chamou aquele lugar de Betel, lugar da casa de Deus. E agora o monte de Ai, nós vamos ver depois que o povo sai do Egito, depois de mais de 500 anos, aquele lugar é batizado agora como Ai, o lugar de castigo, o lugar agora que traz blasfêmia, mas nós vamos ver isso mais adiante. Quando eu chegar lá, a gente vai falar sobre esse significado de Ai. Mas o mais importante disso tudo, que primeiro Abrão, que nós conhecemos como Abraão, primeiro armou a sua tenda, e depois ele levantou o altar. Mais pra frente nós vamos ver que Isaac, quando tem a oportunidade de descer o Egito, quase nesse mesmo lugar, Isaac ele monta primeiro o altar, para depois montar a sua tenda. Então Abraão se preocupou primeiro com onde ele ia morar. Ele se preocupou primeiro com a sua segurança. Abraão se preocupou primeiro com o seu conforto. E depois ele foi se preocupar com a adoração. E ali, como ele se preocupou com as coisas de Deus, depois das coisas materiais, veio a fome. Ele desceu ao Egito e ali ele precisou mentir para que não sofresse, para que não morresse. E fez com que também a sua mulher, Sarai, mentisse também. Mas Deus foi tão misericordioso que mostrou para Faraó. E ali ele foi abençoado, mesmo tendo pecado. Mas nós não devemos pecar para ser abençoado, né? Porque Deus tem os seus meios de trabalhar, e pode ser que ele te abençoe, mas pode ser também que ele te castigue. Nós vamos ver que ele também teve castigos. E o texto de número 14, Gênesis capítulo 14, nós vamos ver nesse capítulo que Abrão, com seus amigos, 3 amigos, ele conseguiu vencer os reis que lutaram que levaram cativo o seu irmão, que ele chama de irmão, mas era o seu sobrinho, né? Mas ele com Ani, Escol e Marri, ele conseguiu com mais 318 servos que nasceram na sua casa, ele armou eles. Lembrando que esses homens eles não eram de guerra, esses homens eram trabalhadores, eram agricultores, eram pastores, né? Cuidavam, né, de gado, cuidavam ali, mas mesmo assim, Deus deu estratégia para Abrão, e Abrão, ele conseguiu vencer e conseguiu resgatar Ló. E nesse capítulo é muito importante que tem um encontro do sacerdote, o rei de Salém, que trouxe a tipologia da ceia, trouxe pão e vinho para ele. E ali Abrão dizimou na vida dele. E Melquisedeque o abençoou. Amém? Que Deus possa te abençoar mais e mais. Que esse dia possa ser um dia maravilhoso. Fique com Deus.